Fala, meus nerdolas de college football! Chegando com o nosso recap da semana 2 do futebol americano universitário. Meu nome é Rafael Martins. Semana passada foi complicado, né? Semana de Game Week, São Paulo Game rolando. Quem tá vendo aí no meu Instagram e tal, inclusive @Rafael Martins, @canalZoneFA. E tava todo mundo na correria, meu irmão. Não tinha como, infelizmente, na semana passada. Teve aí Texas e Ohio State, né? O Ohio State ganhou. Dei algumas considerações lá no meu Instagram, mas o foco de hoje é falar sobre a semana 2. E a partir de agora, toda semana estaremos aqui, eu e Guizudo, para falar de futebol americano universitário. Se inscreve no canal, deixa nos comentários. Eu não vou comentar todos os jogos, mas vou passar por aqueles que eu achei mais interessante, assim, puxar uma consideraçãozinha ou outra. E no final, se eu não falar de algum, deixa na aba de comentários que eu vou responder vocês por aqui. Pronto, Guizudo, vamos nessa? Bom, não tem como não começar pelo grande momento dessa semana 2, pelo menos para nós brasileiros, que foi a presença do Davi Belfort em campo. Não quer dizer que o Davi seja titular, né? A vitória já estava garantida, o UCF bateu o North Carolina A&T por 68-7, e o Davi foi o terceiro quarterback a participar desse jogo, né? No futebol americano universitário, quando você tá ganhando por muitos pontos, você tenta dar rodagem ali pro seu depth chart. Então, o Taven Jackson, o quarterback titular, depois ainda entrou o Jacurri Brown, que também marcou touchdowns, que era um transfer de Miami, que estava em UCF no ano passado. Mas, ainda assim, é interessante a gente ver a presença do Davi. Quer dizer que ele é um dos caras ali que estão sendo considerados pela posição. Ele fez 2 corridinhas ali, teve mais 23 jardas. É óbvio que a gente queria ver um passe do nosso quarterback, mas, meu irmão, é um quarterback brasileiro jogando em nível universitário. Primeira participação dele, ele é um redshirt freshman, ainda tem uma carreira longa pela frente, mas é óbvio que a gente ficou feliz demais de ver Davi participando dessa semana 2 do College Football. Bom, partindo para o jogo da semana, Oklahoma Sooners conquistando uma vitória importante contra o Michigan Wolverines, 24-13, jogaço do John Mateer, né? Correu para 2 touchdowns, passou para touchdown, teve 270 jardas aéreas e 74 correndo com a bola. A defesa do Brent Venables conseguiu parar o ataque de Michigan, né? Cara, Bryce Underwood, o quarterback, que é o true freshman que tá comandando esse ataque de Michigan, não conseguiu produzir, foram só 9 passes completos em 24 tentativas. Ainda teve uma big play do transfer de Alabama, né? O Justice Haynes conseguiu uma big play no terceiro quarto para diminuir a vantagem ali, colocou um jogo um pouco apertado, 14-17, mas o Sooners despontou, cara. E é interessante porque o Sooners tá numa sequência de vitórias, né? Tá 2-0, tá subindo no ranking aí da AP, nesse top 25. E é um time que vem de uma temporada negativa, né, cara? Teve uma temporada 6-7, o Brent Venables muito questionado, e agora com um novo coordenador ofensivo e um novo quarterback, bater Michigan diz muito sobre esse time do Oklahoma Sooners. É um time pra gente ficar ligado. Do lado de Michigan, a gente sabia que o ataque é problemático. A defesa, ela é uma boa defesa, né? Assim, não acho que você levar 24 pontos é nenhum absurdo. Mas enquanto você não tiver uma resposta na posição de quarterback, que foi o grande problema de Michigan no ano passado, foram 4 quarterbacks durante a temporada, né? Apostaram aí no Bryce Underwood, estão pagando uma grana no Bryce Underwood, que era o melhor quarterback do último recrutamento. Ele não pode completar 9 passes. E tudo bem, é um moleque de 18 anos, ainda tá aprendendo o que é ser um atleta universitário, mas Michigan tem urgência, senão essa temporada vai pro saco rapidinho. Agora falando sobre Clemson Tigers, que era favorita por 31 pontos contra Troy e passou um sufoco. O time saiu atrás por 16-0, teve pick six, isso dentro de casa, no Death Valley, né? Placar parcial no intervalo tava 16-3 para Troy contra Clemson, mas aí o time do Double Sweeney e do Cade Klubnik consegue a virada, placar final 27-16. Destaque foi pro Brian Wesco, o Jr., o wide receiver, que teve 2 touchdowns. Cade Klubnik também, né, conseguiu aí correr com a bola, passar bastante. O Adam Randall também correu 112 jardas, marcou o touchdown.
Mas essa interceptação custou muito caro. E Troy, né, assim, tudo bem, tava contra tudo e contra todos. Ninguém esperava que Troy ia conseguir uma vitória contra Clemson. Fez um baita de um primeiro tempo, mas depois foram 3 turnovers, 10 penalidades durante a partida, quase 100 jardas de penalidade. Enfim, essas 3 interceptações aí do quarterback custaram caro. A gente tá de olho em Clemson, que é um time que começou o ano no top 5, né, do ranking da AP. Já tinha perdido a semana 1 para LSU, foi um dos bons jogos da semana 1, né? Já que a gente não fez o vídeo da semana 1, vale a pena olhar Clemson e LSU. Uma boa vitória de LSU, que nesse momento tá no top 5. A LSU também venceu nessa semana. Eu quero ver essa Clemson. Essa partida contra Troy me preocupa, por mais que eles tenham conseguido aí, né, marcar 23-0 no segundo tempo. Eu queria uma vitória mais tranquila contra Troy. Eram favoritos por 31 pontos. Clemson pega Georgia Tech agora, tá? Que é um bom time da ACC, um dos bons jogos dessa semana 3. Vamos ficar de olho para observar se esse time do Cade Klubnik de fato vai conseguir ser o time aí da conferência da ACC em 2025. Bom, vamos falar do upset da semana. USF conseguindo uma vitória 18-16 fora de casa em cima do Florida Gators, tá? Field goal de 20 jardas do Nico Gramatica, que é filho de um dos grandes kickers aí da NFL, no estouro do cronômetro, garantindo essa vitória para South Florida. South Florida, que é o primeiro time que não ranqueado, entrando na temporada não ranqueado, que consegue 2 vitórias contra times ranqueados nas primeiras partidas da temporada, né? Bateu o Boise State na semana 1, que estava ranqueado, e agora batendo o Florida do Billy Napier. É um grande problema. A gente sabe, ano passado, Billy Napier foi muito questionado, né, no cargo de head coach do Florida Gators. Também ali tinha essa disputa na posição ali do Graham Mertz, do Legway. O Legway lesionava e o Napier começa com o Mertz. Esse ano é para ser o ano do Legway, mas o Legway não tá jogando essa bola toda ainda. Existem muitos problemas no Gators, foram 11 faltas, né? Teve algumas infrações cruciais aí que davam, né, a primeira descida pro time adversário, e convidou o USF para cometer o crime, né? Não tem nem como falar de forma diferente. Eu falei que foi o primeiro, mas não. O USF foi o terceiro time não ranqueado desde 2000 a bater 2 times do top 25 no início da temporada. E aí, meus amigos, é interessante porque na semana que vem esse time de South Florida vai pegar Miami Hurricanes, tá? Eu quero ver se Miami consegue dar conta de um dos times mais quentes. Inclusive, os Bulls já estão ranqueados, né, no top 25 da AP. E Flórida pega LSU, tá? É a temporada de Flórida. Rapidamente pode se estragar. E não vou me surpreender se o Billy Napier for demitido no meio do caminho. Se bem que no ano passado ele também estava nesse hot seat, ele se recuperou e conseguiu fechar com algum otimismo. Mas perder para a USF, perder para a LSU na semana que vem pode ficar muito feio aí para o Billy Napier. A gente falou de Flórida durante a prévia da temporada, não estava nos melhores times da SEC, né? Eu não destaquei entre os melhores times da SEC. Mas a gente falou de Flórida durante aquela prévia dos melhores quarterbacks da conferência, falando de DJ Legway, que ainda não rendeu, né? Então vamos ficar de olho para ver se o Gators consegue voltar aí aos caminhos da vitória na semana que vem. Bom, meus amigos, esse aqui é um jogo que você precisa assistir na semana 2. Baylor Bears indo para a segunda prorrogação e vencendo o SMU Mustangs 48-45. Eu falei desses dois times porque SMU fez a final da ACC no ano passado contra Clemson, né? O Kevin Jennings é um bom quarterback. Eu falei que a ausência do Brashard Smith seria sentida, mas o time tá conseguindo produzir. Não tem como nem falar nada desse ataque. Foram 45 pontos, né, marcados. E, cara, eu fico felizão de ver o Baylor conseguindo vitória.
eu volto, a gente sempre bate na tecla, porque essa defesa do Dave Aranda, meu amigo, não para ninguém. E, de novo, precisa marcar 48 pontos para vencer uma partida na segunda prorrogação. E é uma expectativa, assim, difícil de se ter, por mais que você tenha um baita de um ataque. Cara, marcar 48 pontos não é realista, né? Sawyer Robertson, que foi o nosso quarterback número 1 da Big 12, eu não sei se foi o Robertson ou ele ficou atrás do Sam Levitt. Inclusive, a Arizona State tropeçou para Mississippi State. Kansas State também perdeu a segunda partida. Então, assim, essa Big 12 tá aberta. A Iowa State venceu por muito pouco o Iowa da Big Ten na rivalidade, né? A Iowa State, nesse momento, tá na ponta da Big 12, mas Baylor tá viva. Teve uma derrota dura contra a Auburn, era um jogo complicado, a gente falou dessa diferença de tamanho, né? De um time da SEC em Auburn contra o Baylor, mas contra a SMU, uma baita de uma vitória. São dois bons times, eu gosto muito de Baylor, falo sempre da defesa do Aranda, que é um problema, né? E continua sendo, mas o Sawyer Robertson é um baita de um jogador e também, cara, foram 600 jardas totais. Ashton Hawkins com 145 jardas em 10 recepções. Josh Cameron, que foi um dos destaques na nossa prévia de Baylor, 150 jardas e 2 touchdowns. E o Kobe Prentice também teve 2 touchdowns na partida. Jogaço. Você precisa assistir. Eu fico só agora aguardando a resposta de SMU, né? Que é um time que foi o primeiro ano, 2024 foi o primeiro ano na ACC, conseguiu o final de conferência e tudo mais, mas tem um calendário mais difícil e o jogo contra Baylor não era um jogo que eles podiam perder. Então, acompanhar de perto aí para ver se a SMU também vai estar nessa briga da ACC, né? Clemson tá esquisita, SMU perde jogos, Florida State, inclusive, tá subindo nos rankings, né? Tá conseguindo acumular vitórias. Mas essa ACC ainda tá bem misteriosa nessas 2 primeiras semanas da temporada 2025. Bom, outro jogo que eu já tinha destacado nas prévias da conferência, que era muito importante, Illinois e Duke, né? Vitória de 45-19 para Illinois, esse time da Big Ten que tá pegando fogo, também tá subindo nos rankings. Jogaço do quarterback Luke Altmyer, e eu sempre falo, né, que a experiência na posição de quarterback, ela é muito valiosa. O Altmyer teve quase 300 jardas e 3 touchdowns, né? O Hank Beatty foi o destaque no grupo dos recebedores, teve 8 recepções, 128 jardas e ainda marcou um touchdown correndo com a bola. O jogo foi apertado ali até o intervalo, ele estava 14-13 no halftime, mas depois Illinois dominou o segundo tempo, 31-6, e fica, de novo, problemas em Duke, foram 5 turnovers, né? Duke agora tá com um acumulado de 6 turnovers, né? Menos 6 no diferencial de turnovers na temporada. É um grande problema. Darian Manson tá jogando bola, né? Teve uma boa semana 1. Né? Transfer de Tulane, que é um cara que tá todo mundo falando, porque tá ganhando quase 4 milhões por ano. Foi um investimento pesado de Duke na posição de quarterback. Ele tá jogando bola. Foram 330 jardas, 2 touchdowns. É um bom quarterback, mas a operação ali de Duke precisa melhorar muito. Manny Diaz tem muito trabalho para fazer para colocar Duke aí na contenção da ACC. Outro time da ACC que precisa tomar jeito, né? Illinois tá sofrendo também um pouco com a linha ofensiva, né? Foram 4 sacks no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu fazer um trabalho melhor ali com os ajustes do Brett Bielema para conseguir essa vitória. Inclusive, na semana que vem, né, Duke pega Tulane, né, que é o ex-time do Darian Mensah. Confronto interessante e um jogo que Duke precisa vencer para se recuperar na temporada. Último destaque vai para a vitória de Missouri, né, na Border War, clássico que não acontecia desde 2011. É um clássico que carrega mais de 130 anos de história, né? E para quem não sabe, Missouri e Kansas foram 2 territórios ali que participaram muito daquela narrativa da Guerra Civil, né, americana, os estados que eram escravocratas, os estados onde era proibido, né, o trabalho escravo. Aí tem o Missouri Compromise. Se você gosta desse tema, né, são duas regiões que foram que teve revoltas, enfim, porque foram ampliação dos Estados Unidos depois da compra do território da Louisiana, né?
E aí existia um equilíbrio entre estados livres enfim, baita história. Mas falando nisso, é que desde aquele tempo são dois times que carregam muita rivalidade, né? E não acontecia desde 2011. E o jogo pegou fogo, 42-31, vitória de Missouri. E, assim, beleza, vitória de Missouri. Mas os dois times, tá, jogaram muita bola. Beau Pribula, que chegou nesse ano, né, transferindo de Penn State, chegou a participar no ano passado, né, em alguns jogos que o Drew Aller teve... Enfim, acho que ele lesionou, né, quando o Beau Pribula entrou. Teve mais de 330 jardas e 3 touchdowns. E o Jalen Daniel também tá jogando muita bola, tá? Kansas estava liderando, né? Parecia que tava com a vitória encaminhada, 21-6 no primeiro tempo. Mas Missouri conseguiu voltar pro jogo. É um time que eu tô de olho, porque também tem um calendário bem amistoso, né, nessa SEC. E o Beau Pribula tá jogando bola. Então é um time interessante pra gente acompanhar. O Kansas Jayhawks também é um bom time nessa Big 12. Jalen Daniels tá saudável, tá jogando bola. É um confronto muito complicado contra um time, né, da SEC, mas agora, a partir da terceira semana, a gente começa com a Conference Play, né? Então, Kansas vai jogar na Big 12 e eu acho que tem vitórias vindo aí pela frente. Bom, meus amigos, esses foram os 7 destaques que eu trouxe da semana 1. Tem jogos aí que você precisa assistir, né? SMU e Baylor, vale muito você pegar o highlight. Eu não trouxe tantos grandes programas porque, de novo, começa a Conference Play agora nessa semana 3 e vão ter jogos mais equilibrados. Eu, inclusive, ia falar, South Carolina tá ranqueado, tá lá no alto. Teve vitória contra Virginia Tech, contra South Carolina State. E assim, não acho que são vitórias que justificam o hype que South Carolina... Todo mundo sabe que eu gosto de South Carolina. Mas eu acho que estão exagerando nisso aí. Kansas State perdeu pra Army, eu falei, a segunda derrota na temporada. Começa a ficar complicado ali nessa Big 12. A gente sabe que foi equilibrada no ano passado, né? Mas não pode dar mole, não pode perder pra Army, que é um time de Group of Five. Michigan State e Boston College. Um baita de um jogo que aconteceu na semana 2, que foi pra prorrogação. Os dois quarterbacks jogaram muita bola. E acho que é isso. Acho que é isso de semana 2 de College Football. Ainda vou trazer mais um programa por aqui pra gente fazer a prévia dos melhores jogos pra você assistir na semana 3. Mas antes de encerrar, muito importante, tem o QR Code aqui da Esporte América, que são os nossos parceiros. Se você tá afim de investir numa peita, num equipamento, tem NFL, NBA, College Football, tem tudo por ali. Usa o nosso link, usa o QR Code e dá uma olhada nas peças que você ajuda aqui o nosso time do Zona FA. Tá entregue, Guizudo? Tá entregue, senhor. Tá entregue. Mais um, né? Mas tem mais. Essa semana ainda tem mais. Segura aí. Segura aí que vem coisa quentinha no forno. Eu vou terminar no escuro, porque eu tentei várias vezes aqui. Só o Gui sabe. Porcaria, não quer funcionar. Mas é isso. Tem aí na prévia... lojas de equipamento, vamos patrocinar esse programa pra sair sem problema. Caramba, nem carregando tá dando certo. Mas é isso. Até a próxima. Meu nome é Rafão Martins. Daqui a pouco a gente volta com mais College Football pra vocês. Eu fui!